Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A presença do Pai é muito real nesse lugar. Será que você consegue sentir quando você consegue respirar? O cuidado que Ele teve para te trazer até aqui essa manhã. Será que você consegue sentir a presença dEle neste lugar? Às vezes a gente se sente tão sozinho. E tem dias que parece que não é possível sentir Ele. Mas se você chegou aqui e ainda não sentiu a presença do Pai, eu quero te lembrar que o ar que você respira, que a saúde que Ele te deu, isso tudo é o cuidado dEle com você. Isso é a presença dEle na sua vida. Feche os olhos por um minuto, Pai. Eu sei que o Senhor é real. E cada palavra, Deus, que sair da minha boca, que o Teu Espírito Santo possa queimar em cada coração essa manhã. Que enquanto a Sua palavra estiver sendo transmitida, que pessoas sejam curadas. Curadas. Curadas da alma. Curadas de enfermidade. Que entes, Senhor Jesus, queridos, sejam curados através da Tua palavra. Amém. Aplauda o Senhor. Pode sentar. E para iniciar, eu já quero contar um testemunho que nós vivemos recentemente. E tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida não é por acaso. Essa série Fé, o Senhor já vinha dando a direção. E quantos milagres nós temos vivido. E eu tenho certeza que não é só para minha casa, não é só para minha vida, mas é para cada um que ouvir e receber essa palavra. Nós vamos viver milagres. Esse tema o Senhor colocou no coração do Ed no mês de maio. E nós iríamos iniciar no primeiro domingo de junho. Julho, não me lembro direito. E foi quando tudo mudou. Como algumas pessoas sabem, Deus levou o meu sogro. E um dia depois, o Ed descobriu que estava com o Covid. E ali, em meio ao luto, agora o desespero. Porque a gente que tanto se protegeu, durante todos esses dias eu não saía de casa. E
E a gente que tanto se protegeu, álcool em gel, só ia no mercado muito necessário, eu tentava comprar tudo de uma vez. Agora estava dentro da minha casa, eu grávida, e eu não tinha ouvido falar de gestantes que estavam bem. As notícias que eu vi, as gestantes que tiveram que tirar o bebê, ou a única que eu vi que estava de 5 meses perdeu o bebê. E quando chegou dentro da minha casa, falei: Deus, e agora? Eu não posso sair daqui. Como que eu deixo ele sozinho, em meio ao luto, em meio à dor? E ali nós iniciamos o nosso isolamento. E ele ficou dentro do quarto. E todo dia ele falava: Vi, como você está? Eu estou bem. E vivemos dias terríveis, terríveis. Era como se a morte sondasse a nossa casa. Sozinhos, não podia ver ninguém, não podia falar com ninguém, não podia tocar em ninguém. Eu só olhava para ele, ele olhava para mim. A gente não conseguia conversar, era como se eu estivesse entalada aqui. Eu não falava nada, ele não falava nada. E ele falou para mim assim: Rose, eu acho melhor você fazer o teste, porque pra gente saber se você está contaminada também, porque é quase impossível. Dentro da mesma casa, por mais que a gente separou tudo, ele ficou no outro quarto, mas é praticamente impossível. Aí a gente foi, e antes de fazer o teste eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava subindo a rua da casa da minha mãe, e quando eu olhava para o céu, vinha como se fosse um tsunami. Era tanto barro, e junto vinha pedaços de madeira, vinha tanta coisa por cima de mim. E eu falava assim: Deus, agora eu vou morrer. Não dá tempo de chegar na casa da minha mãe. E eu parei no meio da rua, fiquei atrás de um poste. Comigo só estava a Maísa, eu coloquei ela na minha frente e eu abaixei. Quando eu levantei, não tinha tocado em mim. Eu acordei e falei: meu Deus, que sonho é esse? Que sonho foi esse? Aí a gente foi ali fazer o teste, positivo. Mas como naquele sonho veio para dentro da minha casa, e a certeza que a gente tinha era da morte, quando não ele, eu, mas o Senhor me guardou. E eu não posso dizer que isso é qualquer coisa, gente. Essa semana o Ed viu uma notícia de uma gestante que teve, a primeira semana ela não teve nada. Na segunda semana, o quadro dela piorou e ela perdeu o bebê. Vocês têm noção do quanto Deus me guardou? Do quanto Ele tem guardado a nossa casa? Do quanto Ele tem guardado os nossos filhos? E ali nós terminamos o nosso isolamento, e tudo que eu tive foi a falta de paladar. Para a honra e glória do Senhor. Ele é fiel. E ainda que pareça que estamos só, e ainda que pareça que agora eu não vou conseguir
quando eu olhei para o céu, aquele sonho era como eu me sentia. Eu falava: Deus, e agora? Eu não tenho o que fazer, Deus. Tudo que eu pude fazer eu fiz, mas agora eu não posso fazer mais nada. Mas quando a gente não pode fazer mais nada, é onde a mão do Senhor entra. E Ele faz aquilo que eu não consigo. Ele faz aquilo que você não consegue. Ele faz aquilo que a sua mão não alcança. Ele pode fazer. Nunca houve um tempo em que a gente precisou acreditar tanto e ter tanta fé. Fé de que a vida, o controle da vida está nas mãos do Pai. Fé de que Ele tem um controle sobre tudo. Nunca vivemos um tempo como esse, mas é nesse tempo que nós viveremos, cada um de nós. Não só mais as histórias da Bíblia, não só mais as histórias contadas nesse altar, mas cada um que está aqui essa manhã vai viver milagres. Vai viver milagres. Porque o nosso Deus não tem limite. E hoje eu vou falar sobre alguém que nasceu num tempo bem parecido, mas um pouco pior: Moisés. Abra sua Bíblia, Êxodo 3:6. Êxodo 3 e o 6. Eu vou ler alguns versículos e vou pular outros, mas eu vou falando. 6. 3:6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Agora o 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? O medo, ele nos deixa cegos e surdos. Porque Deus nunca disse que Ele iria sozinho. Eu te envio. E aí Deus afirma pela segunda vez, no 12: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Agora 4:1, Êxodo 4:1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir,
e disserem: o Senhor não apareceu a você. Agora o 10, Moisés continua: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E hoje eu queria falar sobre o medo. O medo, ele rouba de nós a fé. Tem um devocional que eu li que ele diz assim, ó: o medo, ele vem para nos roubar a esperança. Ele esconde a verdade e nos aprisiona. Ele aparece de repente, entra na mente e altera os nossos sonhos, e quer mudar o percurso da nossa história. O medo, ele não tem misericórdia. Moisés sai fugido do Egito com medo de morrer. E o medo acompanhou Moisés, mas ele não percebia mais. E naquele dia em que o próprio Deus se apresentou a ele, ele cobriu seu rosto, porque ele teve medo. Mas que bom que Deus não desiste de nós, ainda quando somos insistentes como Moisés. Quem sou eu? Ah, Senhor, eu nunca soube falar. Ah, Deus, para mim não dá. Talvez foi assim que você chegou aqui essa manhã, com tantos medos. Medo do que vai ser depois da pandemia. Medo de perder o emprego, porque muitas empresas estão fechando. Ou se perder o emprego, medo de não arrumar outro. Medo de não concluir uma faculdade, ou de passar em um concurso público. Medo da morte. Medo de envelhecer e não ver os seus filhos crescerem. Medo de deixar uma vida dupla, que você vive. Na igreja você é um, lá fora você é outro, mas você não consegue. Medo de nunca compor a música dos seus sonhos. E talvez, como na vida de Moisés, o medo já é tão grande, já tomou forma. Você não consegue mais ver. Você não consegue mais ouvir. Deus até fala com você, mas você não ouve mais.
Mas a Bíblia, que é o nosso guia, tem uma palavra para esse dia. Quando o medo chegar, quando a solidão, quando a sua mente te convencer de que não dá mais, de que o tempo já se foi, a Bíblia tem uma palavra. Isaías 41:10. Sabe, eu tenho marcado caderno, agenda, no meu celular, no bloco de notas, tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Eu não quero esquecer. Eu falo: Deus, eu não quero mais esquecer. E eu guardo essa palavra, anota em algum lugar. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Eu os protejo com a minha forte mão. Ele está te protegendo. Ele está protegendo a sua casa. É Ele. Quem é mais poderoso do que o nosso Pai? Quem é mais poderoso do que o nosso Pai? Isaías 41:10. Não tenham medo. Não tenham medo. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro de um dia que eu estava indo para a casa da minha mãe. Era depois de um domingo à noite. De um culto. Sabe aquelas crises que a gente tem? Eu e o Ed conversando no carro. Eu parei assim. Pensei: puxa, a gente já tinha sido ungido para estar aqui auxiliando o pastor. E dentro de mim, Deus já tinha colocado no meu coração que eu estaria pregando. Mas sabe aquele dia que você fala: de onde eu tirei isso? Não tem nada a ver. E ali a gente conversando, eu falei: poxa vida, não tem nada a ver. A pessoa tem dislexia, lê tudo errado, escreve, não entende o que lê, não entende o que escreveu. Como? Não tem nada a ver. E eu abaixei a minha cabeça no carro. E eu comecei a chorar. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Enquanto eu estava assim, com a cabeça abaixada, chorando, muitas vezes eu ouço a voz do Pai como um pensamento.
Mas aquele dia, eu precisava ouvir a voz dele. E quando esses dias chegam, ele vem. Enquanto a gente ia, ele disse para mim: quem disse para você que esse sonho é seu? Esse sonho é meu. E eu coloquei ele em você. Esse sonho é meu. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: Ed, Deus acabou de falar comigo. Você entende que tem sonhos que parece que é seu, e chega um momento que você fala: para, não tem nada a ver, que onde eu estava com a cabeça. Mas não é seu. Moisés, quando ele matou aquele homem no Egito, ele tinha dentro dele, ele queria libertar o povo, mas ainda não era o tempo. Mas o sonho não era dele. O sonho vem de Deus. O sonho que está aí dentro de você, como uma chama queimando, não veio de você, mas do Pai. E Ele é fiel para concluir aquilo que Ele colocou no seu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você chegou aqui essa manhã e você pensou: Deus, eu não tenho mais fé. Sabe o que a Bíblia diz? Que todo dom perfeito vem de Deus. Peça para Ele essa manhã: Pai, me ensina a ter fé. Eu quero acreditar que não são as minhas mãos. Eu quero acreditar que, independente da situação que eu estou hoje, não sou eu que faço, não sou eu que posso, mas que o Senhor é na minha vida. Tem um livro que eu li, Os Segredos do Lugar Secreto, e ele fala dos deuses da nossa atualidade, naqueles que confiamos, porque a gente pensa que a idolatria ficou no passado, mas não. Muitas vezes a nossa confiança está no convênio. Eu tenho um convênio, para mim está tudo certo. Eu tenho uma poupança, para mim está tranquilo. Mas Ele quer que eu e você confie nele 100%. Que a nossa fé esteja somente nele. Vamos ver agora alguém que agradou a Deus e foi chamado segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17. E o capítulo 17, ele inicia falando das características do gigante. Alto, o tamanho da sua lança, o seu peso. E percebe que Deus, Ele não precisou dar a Davi as mesmas características que o gigante tinha.
Deus não precisou fazer de Davi do tamanho daquele gigante. E às vezes a gente pensa que para chegar em algum lugar, para viver, para chegar a uma determinada situação, para viver algo, a gente precisa comer como aquele que já chegou, viver como aquele que já chegou lá, ter a mesma condição financeira. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha diferente. Aquele gigante era alto, ele era forte, mas Deus não precisou. Davi só precisou ter fé para vencer aquele gigante. Vamos ler 1 Samuel 17, 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Quem nunca, diante de uma situação como aqueles soldados estavam, teve medo? O 26 continua. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que... Agora o 47. Gente, desculpa, eu fui pulando e não avisei. Agora eu vou ler o 17, né? 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos em nossas mãos. Quem é esse incircunciso? Quem é? Quem é esse que tem colocado na sua cabeça que não dá mais, que não dá mais tempo? Quem é esse medo que quer fazer você desistir? Quem? Que fé! Mas o mesmo Deus
que me livrou do urso, o mesmo Deus que me livrou do leão, é o Deus que me livrará. E ó, não vai ser com espada, não vai ser com lança, não, porque Ele livra do jeito que Ele quer. Vai ser com uma pedrinha, aquilo que ninguém dá nada, mas sabe para quê? Para mostrar que Ele não precisa das mesmas armas do inimigo, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele está aqui essa manhã dizendo para mim e para você: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Muitos dos salmos de Davi que falam sobre segurança, sustento e paz. Ele estava sendo perseguido, ele estava fugindo, ele estava em guerra, mas ele sabia quem era o Deus que estava com ele. Ele não esquecia o que ele já viveu com Deus. Ele não esquecia, e ele tinha fé de que todas as coisas o Senhor poderia livrá-lo. De todas as coisas o Senhor poderia dar a ele o livramento. Salmos 4 e 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E ainda que ele estivesse em meio à guerra, e ainda que ele estivesse que enfrentar um gigante, aqueles homens estavam muito mais preparados que Davi. Eles já tinham ido a outras guerras, mas Davi tinha fé. Ele sabia que podia confiar em Deus. E a fé nos faz viver em segurança. A fé nos faz ter esperança. Por isso que o inimigo quer roubar a nossa fé, para que a gente ande sem esperança, abatidos, entristecidos, angustiados. Mas essa manhã sairemos daqui com a fé renovada, com a nossa fé no Pai. E talvez, assim como eu, você se sinta um improvável. Mas quer saber de uma coisa? Ele não deixa a gente sozinho. Para mim, Ele preparou meu esposo. Ele que baixou a Bíblia para mim, me ensinou a usar o áudio, porque com o áudio
Aí eu não erro, eu consigo entender o texto. Ele preparou aquilo que eu precisava. É Ele que me indica os livros. É Ele que me ajuda. E assim como Deus fez na vida de Moisés, preparou alguém para ajudar ele, Ele prepara alguém essa manhã para ajudar você. Ele prepara alguém, o que você precisa essa manhã. Seja qual for a sua necessidade, é financeira, Ele prepara. É na saúde, Ele prepara. Ele vai preparar alguém. Não dê ouvidos à voz que traz o medo, mas a voz do Pai. Fique de pé. E fale com o Pai, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Pai, sabemos que o medo virá, Senhor, diante de situações que virão à nossa vida. Mas essa manhã queremos te pedir, não nos deixe sozinhos. Dai-nos a tua fé. Ajuda-nos a confiar todos os dias de que o Senhor faz. Ajuda-nos a entender, Pai, o processo. Ajuda-nos a entender o tempo, Deus. Ajuda-nos a entender a tua vontade. Inunda os nossos corações com a fé perfeita, para que possamos agradar ao Senhor. Amém. Aplauda, Senhor.